Olá, seja muito bem-vindo ao Dica RV de número 39. No vídeo de hoje nós vamos falar tudo sobre a viga baldrame. Vamos falar o que é a viga baldrame, para o que serve a viga baldrame, vamos fazer o cálculo da seção, largura, altura, vamos fazer o cálculo da armadura também, dos estribos, enfim, vamos falar tudo sobre esse tipo de viga. Meu nome é Igor Gonçalves, sou engenheiro civil aqui da RV Construções e Perícias. Pegue papel e caneta, fique atento, inscreva-se aqui no canal e vamos lá ver tudo sobre viga baldrame. Bom, primeiramente vamos entender o conceito de baldrame, né? Baldrame são essas vigas que vão receber as cargas da alvenaria, vão pegar as cargas provenientes da alvenaria e vão transmitir às fundações, sejam sapatas ou blocos. Então, ela, querendo ou não, vai estar apoiada aqui no solo, né? Mas, na verdade, ela vai estar, no conceito de estruturas, ela vai estar apoiada nas fundações, ou sapatas ou blocos. Só vai estar em contato com o solo, assim podemos dizer. Então, onde vai parede, a gente tem que ter a viga baldrame, tá bom? Então, aqui é como se fosse aquele projeto que a gente faz, o projeto arquitetônico, no solo, porque aí a gente vai fazer o projeto arquitetônico ali e aí a gente faz as paredes, faz o assentamento da alvenaria aqui em cima da viga baldrame. Então, repetindo, resumindo, a viga baldrame é uma viga que recebe a carga das alvenarias e transmite para as fundações. Então, onde eu tenho alvenaria, eu tenho que ter a viga baldrame aqui. Ressalto a importância, não é o intuito do vídeo, mas eu ressalto a importância de, após essa viga baldrame concretada, né, eu fiz a forma aqui, vou concretar. Depois de concretada, essa viga baldrame ela tem de ser impermeabilizada. Eu passar uma tinta impermeabilizante aqui para não ocorrer problemas com umidade no rodapé da parede, né? Muita gente ignora essa parte fundamental da obra, que é a impermeabilização do baldrame. O solo ele tem muita umidade e a umidade ela ascende, né? ela sobe por ascensão capilar. Então aí é o que acontece com as alvenarias ali no rodapé, onde ocorre esse problemas aqui de infiltração e umidade, tá bom? Então esse é o conceito de viga baldrame. Aqui eu só fiz um adendo. Vamos lá calcular a nossa viga baldrame. Vamos calcular uma viga baldrame de 4 metros de comprimento. Esse valor aqui vai servir para bastante coisa que nós vamos comentar aqui. Então, inicialmente, uma viga baldrame de 4 metros de comprimento. E aí a gente calcula a primeira seção. Quanto que ela vai ter que ter de largura e quanto que ela tem que ter de altura. A largura eu vou adotar 20 centímetros inicialmente. Depois a gente vai fazer o teste para ver se dá. Mas a largura, normalmente, o pessoal faz aí de 15, 20 centímetros. Eu vou adotar 20 centímetros porque tem muitos códigos de obras em algumas cidades que exigem uma parede acabada externa de 20 centímetros. Então eu vou usar 20 centímetros, mas aí vai depender da sua região aí o que o pessoal está acostumado a fazer. A altura do baldrame vai ser a mesma altura, o mesmo cálculo de vigas, né? A gente já fez dimensionamento de vigas aqui no Dica RV. Eu vou deixar os links aqui na descrição, que a gente já falou tudo sobre vigas, as vigas superiores. A viga baldrame, o cálculo da altura da viga baldrame é o mesmo do cálculo da altura da viga superior. Na verdade, o cálculo de uma viga baldrame é o mesmo também para uma viga superior. Então, a altura de uma viga baldrame também vai ser 10% do vão. 10% do vão, como nós dissemos, a gente está calculando uma viga baldrame de 4 metros de comprimento, então eu faço 10% de 4 metros, dá 40 centímetros. Então eu tenho que ter ali uma viga baldrame de 20 por 40, tá? 20 de largura, 40 centímetros de altura, essa é a seção da minha viga baldrame. Agora vamos calcular as cargas atuantes nessa viga baldrame. Primeiramente a gente tem que calcular o peso, né? O peso próprio, que é uma carga permanente. Então o peso próprio dessa viga baldrame vai ser a largura, vamos calcular tudo em metros aqui. Vai ser a largura 0,20 metros, que é igual a 20 centímetros, vezes 0,40 metros, 40 centímetros da altura, vezes o peso específico do concreto armado, sempre 25 kN por metro cúbico.
e aí vai resultar em 2 kN por metro. Essa é a carga linear do peso próprio atuante nessa viga baldrame. Depois a gente tem que calcular a carga de alvenaria, que como eu disse, o baldrame é responsável por receber a carga de alvenaria e transmitir as fundações. Quanto que ela vai transmitir as fundações? Qual que é a carga dessa alvenaria? É o que a gente vai ver agora. Então, para isso, eu venho aqui na tabela, na norma NBR 6120, ações para o cálculo de estruturas, e aí aqui nessa tabela 2, eu vou ter o peso da minha alvenaria, que aí vai depender do tipo de alvenaria. Eu tenho aqui bloco de concreto vazado, eu tenho bloco cerâmico vazado, bloco cerâmico maciço, enfim, tenho vários tipos de blocos. Eu vou utilizar, a título de exemplo, um bloco cerâmico vazado de 14 centímetros. Aqui, ó, de 14. Um bloco cerâmico vazado de 14, que ele vai ter uma espessura de revestimento ali por face de 2 centímetros, né? 2 centímetros na face esquerda, 2 centímetros na face direita. Para acabar aí com 18 centímetros, né? Vai acabar com 18 centímetros, né? Eu tenho 14 centímetros aqui do meu bloco, mais 2 centímetros de argamassa de um lado, mais 2 centímetros de argamassa do outro, aí eu vou ter 18 centímetros acabado. Então o peso linear aqui é de 1,8 kN por metro desse tipo de alvenaria. Então aqui eu tenho a coluna do peso, né, de 14 centímetros, 2 centímetros de espessura de revestimento por face, 1,8 kN por metro quadrado. E aí, voltamos lá e vamos calcular a carga dessa alvenaria. A carga dessa alvenaria vai ser o peso da alvenaria que nós acabamos de encontrar vezes a altura da alvenaria. Vamos supor, então, que nós temos aí um pé direito de 3,10 metros. Como a altura da viga superior também vai ser 40 centímetros, porque é o mesmo vão, né? Vai ser 10% de 40, vai ser o mesmo vão. Só vai sobrar, se o meu pé direito é 3,10 metros, só vai sobrar ali a altura o resto, 3,10 metros menos a altura da viga, né, que é 40 centímetros, sobra 2,70 metros. Isso sem a viga embutida na laje. Mas vamos supor que o meu pé direito seja 3 metros e a viga esteja embutida na laje, né? Então, a laje, vamos supor que tenha 10 centímetros agora. A viga ela vai ter 40 centímetros de altura, a viga superior, só que vai estar 10 centímetros, vai estar embutida na laje. E aí só vai sobrar 30 para baixo. Né? Sobrando 30 para baixo, o pé direito de 3 metros sobra 2,70 metros. Então a gente sempre tem que desconsiderar a altura da viga. Pegar a altura do o pé direito ou o pé esquerdo, aí vai depender de como você está trabalhando com essa laje, e contar somente a altura da alvenaria, sem contar a viga. Então, aqui eu tenho 2,70 metros de altura de alvenaria. Então, eu vou pegar o peso da alvenaria que eu acabei de ver na tabela e multiplicar por 2,70. Vai dar uma carga de alvenaria de 4,86 kN por metro. Então, ó, eu já tenho aqui o peso próprio e a carga de alvenaria. Agora, o que eu preciso fazer? Somar, né, para achar a carga atuante total. Então eu somo o peso próprio de 2 kN por metro, mais a carga de alvenaria de 4,86 kN por metro. Vou chegar em 6,86 kN por metro a carga atuante total. E com isso a gente calcula o momento máximo. O momento máximo vai ser essa carga que nós encontramos, de 6,86, vezes o vão ao quadrado. O vão é de 4 metros, nós estamos calculando ao quadrado, dividido por 8 da fórmula. Então, nós encontramos um momento máximo de 13,72 kN/metro, que aí, para transformar, a gente multiplica aqui por 10.000, vamos encontrar 137.200 kgfc/centímetro. Então, a gente tem que transformar esse momento aqui em kgfc/centímetro, que é com essa unidade de medida aqui que a gente calcula a armadura. Então a gente transforma esse resultado aqui neste valor, multiplicando por 10.000. Esse momento máximo de QL ao quadrado dividido por 8, uma formulinha mágica, só vai servir para esses casos aí de vigas biapoiadas simples. Agora, se eu tiver uma viga baldrame extensa,
com vários pontos ali, onde vamos ter várias fundações, várias sapatas, vários pilares chegando, aí eu tenho que fazer um outro cálculo. E aí, para isso, eu uso o software F-Tool, que também eu mostrei como é que usa no cálculo de vigas que nós fizemos em vídeos anteriores, que, como eu disse, eu deixei o link aqui na descrição. Então, lá tá como utilizar esse software para, se caso essa viga ela não for biapoiada simples, né, ela ter mais, por exemplo, uma viga baldrame aqui, uma do lado da outra, várias, assim, porque tem vários pilares chegando e várias sapatas. E aí eu tenho que fazer a fórmula não vai ser mais essa. Então, eu recomendo que você utilize o software F-Tool, que é muito facinho de usar, é gratuito de baixar, então fica tranquilo de calcular aí, e nos vídeos eu mostro como é que baixa, como é que usa, né? Enfim, tá bem completo mesmo esse conteúdo aí de cálculo de vigas que eu deixei aqui na descrição. Então, o momento máximo 137.200 kgfc, foi o que a gente chegou, guardem esse valor. E aí agora a gente acha o esforço cortante, que vai servir para a gente calcular os estribos. Enquanto esse momento máximo serve para a gente calcular a armadura, o esforço cortante os estribos. Para uma viga biapoiada simples também, a mesma coisa. Eu vou utilizar essa formulinha mágica. Mas se fosse uma viga contínua, né, com vários tramos, aí a gente teria que partir para o software F-Tool. Né? Então vamos lá, o esforço cortante para essa viga vai ser aquele carregamento lá que nós encontramos, aquela carga de 6,86 kN/m, vezes o vão de 4 metros dividido por 2. E aí vamos encontrar um esforço cortante de 13,72 kN, que aí se a gente multiplicar por 100, a gente acha em quilograma-força, que é o que a gente precisa para calcular o estribo. Então, esse valor vezes 100, 1.372 kg-força. E aí, vamos calcular o coeficiente de compressão do concreto. Né? O coeficiente de compressão nessa viga baldrame vai ser o momento dividido por B, que é a largura da minha viga baldrame, vezes o D ao quadrado. Esse D vai ser a altura útil, que eu já vou mostrar para vocês o que é essa altura útil aqui. Esse coeficiente de compressão, ele não pode ultrapassar um coeficiente limite. Um coeficiente limite é de 14% do FCK. Então vamos lá destrinchar tudo isso daí. Calculando o coeficiente de compressão. Aqui eu vou estimar inicialmente um FCK de 30 MPa. Por quê? Porque eu estou aqui na Baixada Santista, classe de agressividade ambiental igual a 3. Eu não posso ter um concreto inferior a 30 MPa. Então, se você está aí, por exemplo, na região metropolitana de São Paulo, ou que não seja cidade litorânea e nem ambiente agressivo, classe de agressividade ambiental é igual a 2, o FCK mínimo é 25, mas aqui eu tenho que ser 30. Então eu adoto 30, porque normalmente para viga baldrame ali não vou precisar de muito e vocês já vão ver o porquê. Então, o FCK de 30 MPa, megapascal, eu tenho que transformar em quilograma-força por centímetro quadrado, que aí é só multiplicar por 10, né? 30 vezes 10, 300. 300 kg/força por centímetro quadrado. O coeficiente limite de compressão, ele é 14% do FCK. Então eu tenho que pegar 0,14 e multiplicar por 300, que aí vai dar 42 kg/força por centímetro quadrado. E aí como é que vai ser a altura útil? Se a altura da minha viga baldrame é de 40 centímetros, eu tenho que descontar o cobrimento de cima e o cobrimento de baixo. Como eu estou aqui também na Baixada Santista, classe de agressividade ambiental igual a 3, eu tenho que adotar um cobrimento de 40 milímetros, ou seja, 4 centímetros. Então eu pego a altura total dessa minha viga baldrame de 40 centímetros e subtraio 2 vezes o 4 centímetros, de cima e de baixo. Né? Menos 8, então, né? 2 vezes 4, 8. 40 menos 8, 32 centímetros vai ser a minha altura útil. Então, eu pego aqui o coeficiente de compressão, vai ser o momento que nós encontramos aquela hora de 137.200, dividido por B, que é a largura do meu baldrame, 20, vezes a altura útil ao quadrado, 32 ao quadrado. Vou chegar em um coeficiente de compressão de 6,70 kg/força por centímetro quadrado, que é inferior ao coeficiente de compressão limite. O coeficiente de compressão limite aqui deu 42, então está bem inferior. Então, tá ok esse nosso pré-dimensionamento. Se, por exemplo, desse superior a 42, o que a gente teria que fazer? Aumentar a largura da minha viga, 20 aumentar para mais, aumentar a altura
da minha viga baldrame também aumentar o FCK do concreto, porque a gente aumentaria o coeficiente de compressão, enfim. Existem esses meios aí para a gente fazer com que esse resultado dê ok. Mas geralmente em viga baldrame, como a gente só tem o cálculo ali, a carga da alvenaria ali, dificilmente esse coeficiente de compressão vai ultrapassar o coeficiente limite. Então, agora, só para vigas superiores que a gente tem que tomar mais esse cuidado, que o cálculo é o mesmo, né? Então vamos lá calcular a armadura dessa nossa viga baldrame, né, de 20 por 40. Primeiramente vamos calcular a armadura mínima. A armadura mínima tem que ser de 0,15% da seção. Então vai ser 0,15 dividido por 100, que é a mesma coisa de 0,15%, vezes 20 vezes 40, né, que nós temos uma seção aqui de 20 por 40. Vamos achar uma armadura mínima de 1,20 centímetros quadrados. Agora vamos calcular a armadura real para ver se é superior à armadura mínima ou não. Então, a armadura tem que ser essa fórmula aqui. 2 vezes o momento dividido por Fy, que vai ser 5.000, vezes a altura útil. Então vamos lá, da fórmula. 2 vezes o momento de 137.200 dividido por 5.000, que vem do aço CA50, né, que sempre vai ser esse valor aqui para aço CA50, vezes 32, que é a altura útil. Vai dar 1,72 centímetros quadrados, que é superior à armadura mínima. Então a gente vai adotar 1,72 centímetros quadrados. E aí a gente parte para essa tabela aqui, que é chamada tabela mãe de aço, e tentamos encontrar um valor igual ou superior a 1,72. E eu acho aqui, ó, que vão dar duas barras de 12,5 milímetros. Eu poderia aqui, por exemplo, utilizar, como deu 1,72, eu também poderia utilizar 3 barras de 10 milímetros. Poderia utilizar também 4 barras de 8 milímetros. Também poderia utilizar, mas só que eu só quero utilizar 2 barrinhas. Eu quero utilizar 2 barrinhas em cima e 2 barrinhas embaixo. Então, para eu utilizar 2 barrinhas, eu tenho que vir aqui na coluna do 2, encontrar um valor superior a 1,72. Vai ser esse daqui, a gente adota a barra de 12,5 milímetros, que é a famosa barra de meia polegada. Então, é isso. Se eu quisesse usar 3, não tinha problema nenhum, mas eu poderia utilizar barra de 10 milímetros aqui, tá? É assim que a gente usa essa tabela mãe de aço. Como é que vai ser esse detalhamento, então? Como eu escolhi só 2 barras de aço aqui na parte inferior, né? Porque esse momento, ele ocorre, a parte mais tracionada aí da nossa viga é na parte de baixo. Por isso que a gente coloca essas armaduras que a gente encontrou aqui, a gente vai colocar todas na parte de baixo. Independente se é 2, 3, 4, 5, 6, a gente vai colocar todas nessa porção de baixo, na parte mais baixa possível. Se eu adotasse 3 barras, que aí seria 3 barras de 10 milímetros, eu teria que colocar uma terceira aqui. Se eu adotasse 4 barras de 8 milímetros, o que eu poderia fazer? Colocava 2 aqui e 2 mais aqui em cima. Enfim, sempre nessa parte mais de baixo, que é a parte mais tracionada da viga na parte inferior. E aí na parte de cima, eu posso adotar barrinhas ali de 8 milímetros, porque é só para a gente poder amarrar o estribo. Vai ser a única função dessa barrinha superior aí, porque o esforço mesmo do aço vai ser aqui nessa parte mais tracionada aqui embaixo. Então eu tenho aqui a minha viga em preto, o cobrimento até o estribo, aqui que está em azul, e dentro as barrinhas de aço. Então, nessa parte inferior, eu vou ter aquelas 2 barras de 12 milímetros com um comprimento total de 456. Como é que eu cheguei nesse comprimento total aqui? Eu peguei os 4 metros, na verdade, primeiramente, né, esse 392, que é o comprimento reto. Peguei aqueles 4 metros e tirei 2 vezes o comprimento, de um lado e do outro. 392 menos 4 de um lado, 400, na verdade, 400 centímetros, menos 4 centímetros de um lado, menos 4 centímetros do outro, que é o comprimento, dá 392. E aí, como é que eu cheguei aqui nesse 456? Vai ser esse 392 mais 32, que é a altura útil, né? Também a altura da viga menos 2 vezes o comprimento, que a gente viu que é 32 de cada lado. Então, 392 mais 32 vai dar 456,
que é o comprimento total dessa minha barra de aço. Aí eu corto com 456, 4,56 m, e faço duas dobras ali em cada lado de 32 centímetros para colocar nessa parte inferior. Na parte superior vai ser a mesma coisa, só que agora com duas barras de 8, né? Não precisa ser de 12 milímetros e meio mais. Posso fazer duas barras de 8 milímetros e o comprimento vai ser o mesmo. Então, é assim que a gente faz o detalhamento da nossa viga baldrame. Preciso ter uma barra aqui no meio, que é a armadura de pele, costela? Não preciso, porque essa minha viga é inferior a 60 centímetros de altura. Se fosse 60 centímetros de altura ou mais, a gente teria que colocar uma barrinha adicional aqui, que é a armadura de pele, a armadura de costela, tá bom? Então vamos calcular agora os estribos. Para a gente calcular os estribos, a gente precisa calcular a tensão de cisalhamento, principalmente a tensão de cisalhamento máxima. Então a tensão de cisalhamento máxima vai ser 1,5 vezes a força cortante, que a gente encontrou lá, de 1.372, lembra? Dividido por B, que é a largura da minha viga baldrame, vezes o D, que é a altura útil. Então, essa tensão de cisalhamento máximo não pode passar uma tensão de cisalhamento limite, admissível. Então, que vai ser de 20% do FCK. Como a gente viu, o FCK de 300 kgfm por centímetro quadrado, vezes 20%, né, vai dar 60 kgfm por centímetro quadrado. Essa é a tensão admissível. Então, a gente calcula aqui a tensão de cisalhamento máxima, vai ser 1,5 de 1.372 dividido por 20 vezes 32. Vamos chegar em 3,22 kgfm por centímetro quadrado. Bem inferior à tensão admissível. Então tá ok, a gente também adota isso daí. Normalmente também vai dar tudo certo na viga baldrame. Isso daqui, tá? A tensão de cisalhamento ela costuma ser baixa mesmo. Então a gente vai calcular o estribo. O estribo, ao contrário da barra de aço principal, que é 0,15% da seção, o estribo, a armadura mínima, é 0,14% da seção. Vai ser essa diferença aí. Então 0,14% de 20 por 40 vai dar 1,12 centímetros quadrados por metro. Tem essa diferença aqui agora no cálculo de estribo. Então, a armadura do estribo, para a gente ver se ultrapassa ou não a armadura mínima, vai ser aquele esforço cortante que nós encontramos, vezes 20, que é da fórmula, tá? Não tem nada a ver com a largura da viga, é da fórmula, vezes a altura útil. Então vai ser 1.372 dividido por 20 vezes 32, que aí vai dar 2,14 centímetros quadrados por metro. Então, deu superior à armadura mínima. Se desse inferior, a gente teria que usar a mínima. Então, deu superior, a gente usa esse valor aqui, 2,14 centímetros quadrados por metro. E aí a gente vem nessa tabela aqui, na área de aço da seção conforme espaçamento já. E aí a gente tenta encontrar um valor igual ou superior a 2,14. E aí a gente encontra aqui, na barra de aço mais utilizada aqui para os estribos de viga baldrame é a barra de aço de 6,3 milímetros, ou barra de 1/4, o pessoal chama na obra, mas o certo mais é milímetros. Então, da barra de 6,3 vai dar aqui o valor superior 2,52, que aí vai dar um espaçamento de 12 centímetros e meio. Então a gente vai utilizar um estribo de 6,3 milímetros a cada 12 centímetros e meio. Então, a gente faz o detalhamento aqui do estribo. O detalhamento vai ser, aqui vai ser 12, porque 20 centímetros de largura menos 2 vezes o comprimento, 4 centímetros de cada lado, vai dar 12. Aqui a altura útil, que é a altura total da minha viga de 40, menos 2 vezes o comprimento, 32. E aqui esse ganchinho aqui pode ser de 5 centímetros. Então, qual vai ser a quantidade desses meus estribos? Eu tenho que pegar o comprimento útil, né, de 392, que é aquele 4 metros menos também 2 vezes o comprimento, 392, dividido pelo espaçamento de 12,5. E aí eu vou encontrar 32 estribos. 32 estribos. Então, como é que fica esse meu detalhamento? Vai ficar 32 barras, 32 estribos de 6,3 milímetros a cada 12 centímetros e meio, com um comprimento total de 98 centímetros, que é a soma de 32 de um lado, mais 32 de outro, mais 12 aqui embaixo, mais 12 aqui em cima, mais 5 dos ganchos vai dar 98. É assim que a gente faz o cálculo de estribos e o cálculo da viga baldrame por completo.
Bom, espero que você tenha gostado e que tenha tirado proveito deste vídeo. Eu sei que é bastante conteúdo, é bastante coisa, mas eu sei que com treino, com prática, vendo o vídeo novamente, se quiser tirar dúvida aqui, fique à vontade, você vai se tornar expert aí no cálculo de viga Baldrame. Bom, vos convido a seguir-nos lá na nossa página do Instagram, @RV Construções e Perícias, que diariamente nós colocamos conteúdos e dicas como estas novas por lá, acompanhados na RVCast, o podcast próprio da RV Construções e Perícias, disponível lá no Spotify. Toda segunda-feira de manhã, às 8 horas da manhã, um episódio novo falando do mundo da construção e engenharia civil. Segunda-feira agora de manhã, nós falamos sobre uma inspeção predial na prática. Nós vamos fazer uma inspeção predial no sábado, e aí a gente gravou, depois da inspeção predial, nós gravamos e contamos tudo o que fizemos e como fizemos. É um guia realmente completo para quem se interessar na área de inspeção predial. Nós falamos tudo, mostramos o que fizemos, falamos tudo lá, entregamos tudo lá para você. Então, também vos convido a se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações dos nossos próximos vídeos. Então, muito obrigado por nos acompanhar e até a próxima!